E aí galera, tudo bom? Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre um negro abolicionista chamado Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu na Serra da Barriga, capitania de Pernambuco, atual União dos Palmares, Alagoas, livre no ano de 1655, mas foi capturado e entregue ao missionário português Antônio de Melo. Quando tinha aproximadamente 6 anos, foi batizado, seu nome foi Francisco. Zumbi recebeu os sacramentos e aprendeu o português latim, que ajudava diariamente na celebração da missa. A respeito de sua infância, o único relato existente é do jornalista Décio Freitas. Nesse relato, o jornalista afirma que Zumbi havia nascido livre em Palmares e acreditava-se que tinha sido capturado quando tinha por volta de 7 anos e entregue como escravo a um padre chamado Antônio de Melo. Em 1678, o líder de Palmares era Canga e Zumba. Em meio à década de lutas, esse recebeu uma oferta de paz da autoridade coloniais. Nessa proposta, o governador da capitânia concedia a liberdade para os nascidos em Palmares, mas todos que fossem fugidos teriam retomar aos seus donos. E como ele nasceu em Palmares, ele foi liberto. Quando foi liberto, ele formou o Quilombo dos Palmares, que era formado por uma junção de mocambos. Mocambo era um pequeno acampamento de escravos fugitivos e a junção deles formava um quilombo. O Quilombo dos Palmares, que era localizado na capitania de Pernambuco, que é a atual região de União dos Palmares, em Alagoas, ocupavam a área próxima ao tamanho de Portugal, e naquele momento sua população alcançava por volta de 30 mil pessoas. E por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o Quilombo de Palmares, se aproximou do líder de Palmares, Ganga e Zumba, com uma oferta de paz. Foi oferecida a liberdade para todos os escravos fugidos se o Quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita pelo líder, mas Zumbi rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Ganga e Zumba, prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa. Zumbi tornou-se o novo líder do Quilombo dos Palmares. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do Quilombo. E em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares foi destruída e Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído por Antônio Soares e surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça em seu reduto, talvez a Serra dos Irmãos. Apunhalado, resiste, mas é morto com 20 guerreiros quase 2 anos após a batalha. Em 20 de novembro de 1995, e teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo e Castro. Em Recife, foi exposta a cabeça em praça pública, no Pátio do Carmo, visando desmentir a crença da população sobre a lenda da imortalidade de Zumbi. Zumbi é considerado um dos maiores líderes da história brasileira, mas principalmente como representante da resistência negra contra a escravidão. Além de ter lutado contra as violências sofridas pela população escravizada, lutou pela liberdade religiosa e cultural de seu povo. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares e ficou conhecido por ter liderado a resistência do Quilombo contra os ataques portugueses no século XVII. Mas principalmente seu legado de ter ajudado naquela época que era tão fria e assombrosa, com tantas mortes das pessoas apenas pelas suas cores. Ele foi com certeza um dos maiores abolicionistas e que salvou mais vidas por seu quilombo.